Este é o programa Debate Brasil, produzido pela EPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por mais de 50 TVs comunitárias em todo o Brasil. Hoje, o curso Poder Americano, coordenado pelo professor José Luiz Fiore e produzido pela EPET junto com a ANBEP, Associação dos Mantenedores Beneficiários da Petros, apresenta a sexta aula, intitulada A Mudança da Geoeconomia Mundial sob a liderança americana, Alemanha, Japão e China, com o professor Carlos Medeiros. O curso Poder Americano é baseado no livro de idêntico nome de diversos autores e coordenado também pelo professor Fiore. O curso é composto de 10 aulas correspondentes a capítulos do livro. Para assistir a uma aula, não é necessário ter assistido a qualquer outra. Obrigado. Bom, meu tema hoje vai tratar de um processo que vem chamando a atenção já dos grande parte da literatura internacional hoje, que é a formação de diferentes áreas, blocos e polaridades no mundo que se afirma hoje com a grande liderança e hegemonia dos Estados Unidos. Eu vou tratar de diversos aspectos que vocês já aqui assistiram, acompanharam com outras aulas, mas que meu ponto, basicamente, hoje aqui tentar investigar é o seguinte: como que no mundo liderado pelos Estados Unidos, como países com influência histórica, política muito importante, como eles reagiram e de que forma parte dos aspectos que vamos aqui observar da globalização dependem das respostas, das estratégias e das decisões tomadas também nesses países. Na verdade, como esses países reagiram ao mundo global e liderado pelos Estados Unidos, e quais os impactos dessas movidas. Particularmente, o que me levou a escrever esse trabalho foi a percepção de que era necessário explicar a questão da baixa taxa de crescimento observado na economia mundial desde o início dos anos 90, hoje, e, ao mesmo tempo, a dispersão dessa taxa de crescimento em diferentes áreas, particularmente o que se distingue pelo alto crescimento na Ásia, vis-à-vis a estagnação na Europa e vis-à-vis o crescimento isolado nos Estados Unidos. Então, me pareceu que tinham três países centrais que são essenciais para entender o que se passa na economia mundial, além, naturalmente, dos Estados Unidos. Mas a minha ênfase aqui é como que, sob a liderança dos Estados Unidos, outras áreas reagem. E os países que me parecem centrais para isso são o Japão, a Alemanha e a China. E eu pretendo qualificar um pouco o porquê desses países especificamente. Mas, muito rapidamente, eu diria o seguinte, que até os anos 90, você teria uma realidade em que, isoladamente, os Estados Unidos se afirmam como locomotora de um conjunto de países, mas que há duas áreas estagnadas e dois países que exercem um efeito de estagnação na taxa de crescimento da economia mundial. Um é o Japão e o outro foi a Alemanha. E, mais recentemente, é possível identificar
que o crescimento isolado da China se transformou num grande polo de crescimento, com influência não só na Ásia, mas com influência também na economia mundial. Então, o que é interessante aqui é observar porque o que levou a essa trajetória de baixo crescimento e estagnação no Japão ao longo dos anos 90 e que perdura até os dias atuais, e também da Alemanha. E, particularmente, no caso da Alemanha, a influência da trajetória alemã sobre a configuração da área da União Europeia. Então, eu tenho aqui um desafio de, no tempo muito breve dessa aula, tentar dar algumas pinceladas sobre essas áreas e sobre estes países. Gostaria de começar essa aula também sublinhando um aspecto que me parece central, associado à questão da globalização financeira. Vocês viram em outras aulas como que a globalização financeira, de certa maneira, é muito assimétrica, no sentido de que ela confere, em particular aos Estados Unidos, um grau de liderança muito grande, pelo fato de que eles podem, isoladamente, definir uma taxa de juros e manipular taxas de câmbio que, de certa maneira, convém aos seus interesses enquanto nação. E eu gostaria de sublinhar também que essa capacidade de manipulação, essa capacidade de se mover livremente com a taxa de câmbio e a taxa de juros também fortalece enormemente as suas empresas. O dólar financeiro e o predomínio das grandes empresas americanas, em parte, faz parte de uma mesma articulação. No mesmo momento em que o dólar se afirma como moeda universal, como moeda fiduciária, como vocês aprenderam em outra aula, e não uma moeda colada, como era no antigo Bretton Woods, quer dizer, há uma âncora, não é? Mas uma moeda em que o professor Franklin Serrano deve ter exposto que hoje o dólar tem em si, enquanto moeda financeira, uma capacidade extraordinária de se afirmar como uma autorreferência do seu valor, no sentido de que não é preciso estar lastreada em nenhuma outra base externa ao próprio dólar. Não é? Um dólar é tão bom quanto um dólar, e não como antigamente se falava, um dólar é tão bom quanto o ouro, ou a libra é tão bom quanto o ouro. Não, o dólar é tão bom quanto o dólar. Mas o fato é de que, se o dólar é tão bom quanto o dólar, isso significa também que as empresas americanas têm uma grande vantagem na concorrência global com outras empresas. Em particular, porque também sendo os Estados Unidos a maior praça financeira, o maior mercado financeiro, os passivos das grandes empresas americanas são em dólar. De tal maneira que a desvalorização do dólar vis-à-vis a outras moedas, ou a flutuação do dólar em relação às moedas chaves, geram menos problemas do ponto de vista da contabilidade das grandes empresas americanas do que gera sobre a contabilidade das empresas não americanas. Isso eu vou tentar explorar, que esse é um aspecto muito importante no que diz respeito ao Japão e aos problemas decorrentes da sua fragilidade no que diz respeito à sua moeda. Um aspecto também que me parece muito importante sublinhar, vocês também devem ter observado aqui o fato de que, nos últimos anos, os Estados Unidos, com sua dívida colossal, colocada sobre o resto do mundo, que compra os títulos do governo americano. E certamente vocês aprenderam aqui que a formação das reservas internacionais por parte dos principais bancos centrais do mundo encontram no dólar como sua moeda principal. Mas eu gostaria de sublinhar não apenas o fato de que os bancos centrais do resto do mundo compõem as suas reservas em dólar, mas eu gostaria também de sublinhar o fato de que, do ponto de vista das grandes empresas, do ponto de vista das famílias ricas de todo o mundo, as aplicações financeiras denominadas em dólar predominam essencialmente.
E este aspecto me parece transformar a questão da globalização financeira como um mecanismo que atrai, que puxa, que se destina essencialmente aos mercados financeiros americanos e beneficia, portanto, em grande parte, esses mercados dessa enorme vantagem, vamos chamar dessa sinergia que vai se estabelecer entre a capacitação tecnológica das empresas americanas com seu poder financeiro e a sua possibilidade, então, de liderar pelas finanças um processo de globalização que se passa em relação às demais empresas concorrentes. Mas gostaria também de sublinhar um outro aspecto, um aspecto que é um aspecto político e que eu poderia enunciar da seguinte maneira. A globalização financeira representou, para a maior parte dos países, a dissolução dos seus territórios monetários. Entendo por território monetário como uma área em que os Estados nacionais exercem controle sobre a conversibilidade da sua moeda em outra moeda e, dessa maneira, preserva ou isola um pouco a moeda nacional das oscilações e das variações que se passam no resto do mundo, pelas contas financeiras de entrada e saída. Pois muito bem, a dissolução desses territórios monetários criou, e em grande parte, a fuga de grande parte da riqueza privada do resto do mundo para dentro dos mercados financeiros americanos, acaba criando uma solidariedade de interesses entre os segmentos, as grandes empresas, as famílias ricas do resto do mundo e as instituições dos Estados Unidos. Gostaria de sublinhar, então, que para as famílias endinheiradas, ricas e as grandes empresas, estar no seu mercado local, sobre um governo local, muitas vezes pode ser pior do que estar sobre uma tutela, sobre leis e sobre expressando a sua riqueza numa moeda forte e que se valoriza em relação às moedas mais fracas, mais débeis. Dessa maneira, a dissolução dos territórios monetários abre também uma clivagem de interesses entre grupos capitalistas, grandes empresas, famílias dolarizadas no resto do mundo, e na América Latina isso é geral, e as grandes instituições americanas. Portanto, eu gostaria de que vocês pensassem na questão da hegemonia americana não apenas como uma relação do Estado Nacional americano vis-à-vis a outros Estados nacionais, mas também uma quebra de articulação de interesses entre capitais privados do resto do mundo e os seus Estados nacionais. E, de certa maneira, uma adesão ou uma solidarização entre estes capitais e as políticas de abertura, de regulação que os Estados Unidos exercem no resto do mundo. E por que isso é assim? Porque, numa economia crescentemente aberta e integrada, evidentemente que a posse de ativos específicos só é possível se você tem ou uma alta tecnologia ou se você é dono de um recurso natural de excepcional qualidade. Fora isso, apenas os mercados financeiros. Então, é evidente que para os países que não possuem tecnologia, ou os países que não, e os grupos privados que não dominam as fontes de recursos naturais, o que aparece como riqueza e atração de riqueza principal é exatamente a posse dos ativos financeiros garantidos, não pelo quem? Pelos seus estados nacionais, não, que eles não podem garantir esses ativos financeiros, mas garantido pelas instituições que, em última instância, preservam o valor e a riqueza do capitalismo na economia mundial. Os Estados Unidos, em grande parte, a sua liderança é porque eles exercem e dizem aos capitais privados do resto do mundo: venham que nós garantimos seus direitos de propriedade. Então, essa fratura entre os direitos de propriedade sobre os capitais que se exercem na economia global, garantido por um Estado unilateralmente, como é o caso dos Estados Unidos, vis-à-vis aos Estados nacionais nas economias débeis, é que quebram
as possibilidades, em muitos países, de estabelecer um crescimento sustentado em suas economias. Ora bem, eu gostaria de, depois dessa observação que é geral, entrar no caso do Japão. O Japão, o que é interessante de observar no caso do Japão, dos seus anos 90, mas vamos voltar um pouquinho para falar dos anos 80 também, é o fato de que o Japão revela, de uma maneira muito clara, como que não existe uma conexão óbvia entre capacitação tecnológica e moeda internacional, e moeda que se afirma enquanto uma moeda na economia mundial. O Japão, de certa maneira, é, evidentemente, uma nação que vem demonstrando, e que demonstrou historicamente, que vem demonstrando uma imensa capacidade tecnológica. Os produtos feitos no Japão são produtos de alta qualidade e, de certa maneira, o Japão liderou em muitos segmentos tecnológicos que crescem rapidamente na economia mundial. O Japão, historicamente, exerceu e apresentou superávites crescentes em sua balança de transações correntes, que decorre exatamente de um alto nível de produtividade do seu sistema manufatureiro. Entretanto, o Japão é um pequeno país, se você considerar como unidade fundamental de análise o grau de internacionalização da sua moeda. O iene é uma moeda escassamente internacionalizada. E o Japão, então, padece de um problema que um autor já chamou de um tipo de internacionalização conflituosa. Eu mais ou menos sigo nesse meu capítulo essa conotação da internacionalização conflituosa. Mas por que conflituosa? Porque o Japão, ao contrário de muitos países que têm a sua moeda fraca, e porque resulta de uma debilidade crônica no seu balanço de pagamentos, porque quer importar muito mais do resto do mundo do que exporta, já que não possui um grau de tecnologia suficiente para gerar saldos crescentes, o Japão é o contrário. Entretanto, a despeito disso, o Japão não consegue ser um emprestador na sua própria moeda. Ele não consegue ser um exportador de capital na sua própria moeda. O Japão não conseguiu internacionalizar o iene. Mas este fato, então, de uma economia que tem um sistema manufatureiro que se internacionaliza no sentido de que se expande, as grandes firmas japonesas se expandem no resto do mundo, tem uma moeda fraca. Isto significa que o Japão está permanentemente afogando em dólares. E este permanente afogar em dólares gera, no caso da economia japonesa, uma crônica tendência para um iene que está sempre se valorizando. E esse iene que está sempre se valorizando gera, por parte das grandes empresas japonesas, um grande problema fundamental. Um problema fundamental é que as grandes empresas possuem passivos na moeda que se valoriza, em grande parte possuem ativos na moeda que se desvaloriza. Isso caracterizou, durante um período muito significativo, a história japonesa. O Japão entrou, nos anos 80, sob uma enorme pressão americana. E a pressão americana se exerceu para que o Japão fizesse a sua abertura financeira. E, de fato, o Japão faz a abertura financeira no início dos anos 80. E, a partir disso, entre 85 até 95, particularmente, nestes 10 anos, o iene se valoriza extraordinariamente em relação ao dólar. E o que isso significou? Significou duas coisas importantes. Em primeiro lugar, o Japão, que era uma economia muito, do ponto de vista da sua estrutura de investimento, era voltada para o seu mercado interno,
mas não do ponto de vista das suas exportações sempre dinâmicas, mas não era um país que investia no exterior. O Japão passou, a partir de 85, com o iene muito valorizado, a ser um grande investidor internacional. E esses grandes investimentos japoneses se exerceram, sobretudo, sobre a Ásia. E a Ásia, em parte, cresce muito com os investimentos japoneses. Mas veja que isso, de certa maneira, era uma tentativa que o Japão fez para contrarrestar essa pressão americana que se exercia diretamente sobre a política comercial, sobre a política cambial. O Japão teve que introduzir uma série de políticas de autocontenção nas suas exportações para atender às pressões americanas. E certamente ele vai fazendo isso e tem grandes prejuízos inicialmente. Ele se expande para o resto da Ásia como uma forma de compensação, mas internamente se faz uma série de políticas que tentem, de alguma maneira, minimizar o prejuízo das grandes empresas. Joga uma taxa de juros embaixo e há uma grande pressão especulativa. Então, o Japão, nos anos 80, tem duas características principais. Ele internacionaliza para a Ásia, de um lado, e, de outro, ele passa a viver grandes tensões especulativas internas. Estes dois movimentos vão gerar uma dinâmica asiática muito significativa, mas vão entorpecer as possibilidades de crescimento do Japão, tal como ele vinha historicamente exercendo. Chega no final, na entrada dos anos 90, a bolha de especulação das ações e das grandes investimentos em terra no Japão, das grandes empresas. Essa bolha estoura-se e, a partir daí, o Japão passa os anos 90 a viver por um período de grande estagnação em relação ao seu passado histórico. Essa circunstância vai até mais ou menos 95, quando, então, novamente e unilateralmente, os Estados Unidos tomam uma posição de alterar a taxa de câmbio de tal maneira em que o iene passa a se desvalorizar um pouco mais. Essa desvalorização do Japão em relação ao dólar, a partir de 95, faz com que o Japão recue de sua posição de ser investidor internacional e investidor na Ásia. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos pressionam imensamente as economias asiáticas, Coreia, por exemplo, para fazer novamente uma abertura financeira. E essa abertura financeira gera na Ásia os mesmos problemas que gerou no Japão. Um desencontro de divisas e, ao mesmo tempo, as posições fortes sobre o balanço de pagamento da maior parte dos países asiáticos entra em crise, que vocês acompanharam, têm notícia, certamente, das crises cambiais que acontecem na Ásia a partir de 97. Neste momento, o Japão toma a iniciativa de sugerir a formação de um banco, um fundo monetário asiático, em que o iene teria uma posição mais forte para contrabalançar a debilidade das outras economias. Essa iniciativa que o Japão tomou foi rapidamente atacada pelos Estados Unidos. O Fundo Monetário Internacional entrou pesado e, como vocês sabem, o Fundo Monetário Internacional, como o Banco Mundial, nas últimas décadas, são instituições que cada vez mais são influenciadas e suas decisões são tomadas de acordo com os grandes interesses de Wall Street, dos grandes interesses do Tesouro Americano, do Federal Reserve. Então, essas políticas que foram praticadas na Ásia foram, então, uma tentativa de resgatar um papel do Fundo Monetário Internacional para manter a supremacia do dólar e matar na raiz a possibilidade que o Japão, de certa maneira, tentou, naquele então, de internacionalizar e afirmar minimamente o papel do iene. Então, essa é uma circunstância em que a baixa taxa de crescimento do Japão
se explica, em grande parte, pelos conflitos que a economia japonesa passou a vivenciar com a economia americana a partir das decisões unilaterais dos Estados Unidos de enfrentar a economia mundial segundo os seus interesses. Essa teve digamos, uma repercussão notável. O outro polo que eu gostaria agora rapidamente de passar é o da Alemanha. E, imediatamente, ao passar para a Alemanha, passar também para tratar um pouquinho da formação da União Europeia. O caso da Alemanha é um caso bastante diferente do Japão. O Japão, historicamente, se afirmou como um país que, isoladamente, se conectava com os Estados Unidos. Devido à própria guerra e às alianças que ali se estruturaram, a Ásia só vai se integrando e articulando enquanto uma área nos anos mais recentes. Mas, isoladamente, são as relações bilaterais, Estados Unidos com o Japão, depois Estados Unidos com Coreia, Estados Unidos com Taiwan, e assim sucessivamente. Só mais recentemente é que você vai compondo uma regionalização asiática, e isso por razões geopolíticas. Como todos sabem, a Ásia, depois da Revolução chinesa, depois da divisão da Coreia, em 1950, entrou no tabuleiro central da Guerra Fria, na fronteira com a Guerra Quente, e o desenvolvimento asiático passou a ser, de certa maneira, induzido pelos próprios interesses geopolíticos estratégicos americanos para que aquilo ali fosse uma contenção à expansão do mundo comunista liderado pela União Soviética, e que agora aparecera ali com a China comunista, com o Mao. Então, é essa Ásia que, de certa maneira, tem uma articulação direta e com relações bilaterais com os Estados Unidos. A realidade europeia era completamente diferente. Num certo sentido, a questão, e aí, do papel da Alemanha, que se exerce na Europa, é um papel distante da realidade que eu acabei de descrever. O que se tratava, portanto, historicamente, no caso da Europa e da Alemanha, era e esse foi o primeiro projeto, vamos chamar assim, de regionalização europeia. Esse era um projeto expansivo. Isso foi um projeto, digamos, que incorporava elementos centrais tanto do keynesianismo, do desenvolvimentismo e da social-democracia. O projeto originário era de reconstrução da Europa, e enquanto um processo de soerguimento de um grande mercado interno, mas que tinha um problema político fundamental, que era o problema da impossibilidade da Alemanha se afirmar enquanto um Estado nacional que pudesse ter, de novo, uma autonomia militar, uma autonomia de desafiar ou de questionar a ordem hegemônica na Europa. Então, a reconstrução dos Estados nacionais europeus no pós-guerra está sempre considerando esta questão fundamental de que a Alemanha, enquanto a economia mais forte e tecnologicamente superior, não pode ter as relações políticas e de influência direta enquanto um Estado nacional, mas apenas enquanto um Estado articulado num projeto pan-europeu, transnacional europeu. Dessa maneira, a Alemanha serviu de pulmão econômico de uma Europa que, em grande parte, tinha na França, tinha na Bélgica e tinha em outros países também uma grande capacidade de liderança política. Por ser a economia maior e tecnologicamente mais vibrante, a Alemanha exercia um papel de grande locomotiva
porque quando ela crescia, ela arrastava o conjunto da economia europeia consigo. E esse papel da Alemanha que crescia e que arrastava os demais, que, de certa maneira, cresciam não exportando imediatamente ou majoritariamente para os Estados Unidos, mas exportavam majoritariamente para a Alemanha. A Alemanha exportava para os demais, exportava para os Estados Unidos. Mas ela, ao pulsar, ela se afirmava. E, naturalmente, vai se afirmando, então, no contexto ainda de Bretton Woods, mas a força do marco como moeda central. Quando há ruptura de Bretton Woods e as taxas de câmbio passam a flutuar, a Europa se organiza um sistema de defesa contra a volatilidade e, através do sistema monetário europeu, a Europa tende, de certa maneira, a se fechar à grande volatilidade. Só que esse sistema monetário europeu ele tinha como moeda-chave e moeda âncora o marco. E as demais moedas, então, é que se conectavam ao marco. A partir deste movimento, que já é no final dos anos 70 e vai no início dos anos 80, a Alemanha passa a exercer um outro papel na Europa. Em vez de um centro cíclico expansivo, a Alemanha passa a exercer um papel deflacionista e de baixo crescimento, e, de certa maneira, forçando os demais países a convergir para o marco e a convergir para a baixa taxa de crescimento da Alemanha. De maneira que os demais países europeus, de certa maneira, se sentem prisioneiros de uma realidade em que é a taxa de crescimento e a taxa de juros da Alemanha, que responde diretamente aos Estados Unidos, mas para dentro é a Alemanha e sua taxa de juros, que, ao segurar o marco, fazem com que as demais economias acabam se articulando em torno do marco, em torno de baixas taxas de crescimento. Os países que possuíam produtividades menores acabavam tendo que também conter mais a sua taxa de crescimento, gerando desempregos e taxas de desemprego cada vez mais elevadas. Isso vai marcar os anos 80 na Europa. E a Alemanha, de certa maneira, até que ela se beneficia um pouco, porque ela desacelera o seu crescimento, mas como ela tem maior produtividade do que os demais, ela exporta mais para os demais. Os demais é que tendem a crescer menos, gerando, então, o que a gente chamaria um viés deflacionista, um viés de baixo crescimento em torno da Europa. Isto no momento em que há um grande ataque por parte da ofensiva Reagan, por parte da ofensiva Thatcher, ao padrão de crescimento anterior, às organizações sociais e, de certa maneira, ao nacionalismo das moedas. Isso, sim, vai forçando também os países europeus, vão um atrás do outro e, progressivamente, abrindo a sua conta de capitais, no balanço de pagamentos, e aqui é exatamente que vai construir um projeto de integração monetária que vai coroar com a formação, em 2002, do euro. Veja bem que esse projeto de integração monetária, esse projeto de criação de uma moeda única e um banco central único, sem um tesouro único, sem um governo único desse aspecto, não foi o projeto original. Esse foi um projeto que foi se afirmando nos anos 80, mas, na verdade, é uma desfiguração das intenções originárias do projeto, digamos, de uma Europa mais solidária e mais integrada, que era o projeto do pós-guerra, em que a Alemanha tinha um papel positivo como locomotiva. Mas este segundo projeto é um projeto centrado interesses muito mais preocupados com a estabilização monetária do que propriamente com a integração econômica.
este projeto, a Alemanha vai bancando também. E, de certa maneira, ela percebe que, mais do que os demais países, ela se beneficia parcialmente desse projeto também, ainda que às custas de baixo crescimento. Pois bem, essas transformações vão também passar por um processo de grande ataque, como eu falava antes, aos regimes de controle de câmbio e aos regimes de proteção das moedas nacionais, em que talvez o mais simbólico destes ataques seja a derrota de Mitterrand em 82. Mitterrand tinha um projeto de introduzir controle de capitais, de pular fora do sistema monetário europeu e de estabelecer uma maior autonomia para o franco. Esse projeto foi derrotado. Foi derrotado na França, foi derrotado, inclusive, pelas fraturas que antes eu observava entre os próprios capitais franceses e o Estado Nacional francês. E o projeto, então, de unificação via Alemanha e via um sistema monetário europeu cada vez mais apertado e convergindo para a moeda única, é que efetivamente vai ganhando e assumindo as posições. Essa circunstância vai, de certa maneira, ser um pouco atropelada por uma outra questão, por um outro vetor, né, que eu introduziria da seguinte maneira. Quando, com a queda do Muro de Berlim, e surge, então, a questão da integração da Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental ela retoma, de certa maneira, só que confinada para a Alemanha Oriental, um projeto anterior. O projeto de integração da Alemanha Oriental é um projeto que eu chamaria um projeto pelo alto. O que é um projeto pelo alto? Estabeleceu-se, independente dos desníveis de produtividade, uma mesma paridade do marco na Alemanha Ocidental e na Alemanha Oriental, de 1 para 1. Essa proposição, e, ao mesmo tempo, extensão dos direitos sociais da Alemanha Ocidental para a Alemanha Oriental. Isto gerou, por parte da Alemanha, a necessidade de transferir mais ou menos como 5% do seu PIB para a Alemanha Oriental. Essas transferências, de certa maneira, vão pressionar excessivamente a política interna alemã. A Alemanha, que sempre tinha um superávit na balança comercial, passa a ter déficit, e o seu déficit interno sobe também, e a taxa de juros alemã sobe. Quando isto ocorre, na entrada dos anos 90, toda a Europa entra em crise. A lira, particularmente, entra em crise, mas diversas moedas europeias entram em crise. E, a partir daí, então, o projeto de unificação monetária parecera que iria realmente por água abaixo. Neste momento, o esforço político foi de tentar sustentar esse projeto de integração monetária. E havia, de certa maneira, um temor de que a Alemanha fizesse uma sempre temida marcha para o Oriente, marcha para a Alemanha, para o lado oriental da Europa. Para evitar, de certa maneira, isso, acelera-se os trâmites em direção, estabelecidos em Maastricht, em direção à criação da União Europeia. A União Europeia, então, é criada, se estabelece uma moeda desvalorizada no início e logo valorizada, e metas de acesso extraordinariamente difíceis. Essas metas de acesso fazem com que o ingresso dos países da Europa Oriental na chamada Europa torne-se sempre um resultado de políticas fortemente recessivas. Então, essa é uma explicação, de um lado, da recessão da economia mundial, que tem a ver com este processo. Mas agora, rapidamente, deixe-me voltar para uma área de alto crescimento, e que é completamente diferente dessas duas que eu falei, e tem mais a ver, talvez, com as expectativas de nós que vivemos num país em desenvolvimento, ou pelo menos assim chamado.
a questão da China. O ponto central, que eu gostaria rapidamente de salientar, é que a China, depois de uma trajetória que rapidamente não é possível aqui explorar, mas ela se beneficia nos anos 80, a partir da abertura promovida por Deng Xiaoping, de parte do fenômeno que eu observava antes, aqui no caso do Japão em relação à Ásia. Os grandes investimentos, não só do Japão, mas, sobretudo, de Hong Kong, uma área sempre capitalista ao lado da China, mas também de Taiwan, na própria China. A China abriu um conjunto de áreas muito próximas a essas que eu nomeei e começou a captar também investimentos em suas áreas, digamos, nas suas áreas de suas zonas de exportação. De certa maneira, a China aqui participava, então, de uma tradição no desenvolvimento da Ásia. Mas, ao mesmo tempo, a China tinha um outro lado, que era a China que vem da economia socialista planejada, que é a China das suas grandes empresas estatais e com seu projeto nacional. A China afirmou progressivamente com um projeto nacional, que é um projeto de reduzir as suas distâncias, de unificar a sua população e unificar os territórios. Esse sempre foi um projeto nacional de longa duração e que a China percebe nas oportunidades criadas pelas tensões gerais, incluindo aí, com a crise da União Soviética, um caminho de perseguir e afirmar este projeto. E este projeto vai assumindo uma fisionomia cada vez mais presente quando ocorre a crise da Ásia. Eu falei, em 97, a crise de diversas economias, Coreia. Crise, na verdade, se vocês podem observar, não em toda a Ásia, crise às economias asiáticas que fizeram abertura financeira. As que não fizeram abertura financeira não entraram em crise. Taiwan, por exemplo, não fez abertura financeira, não entrou em crise. A China não fez abertura financeira, não entrou em crise. Então, a crise não é inevitável, ela não é dos mercados globais. As crises cambiais têm a ver com a desregulação financeira no ambiente em que o país tem uma moeda fraca. Pois muito bem, o fato é que a China, por não ter praticado a abertura financeira e por ter preservado os seus mecanismos de crescimento fundamentais, centrados numa moeda territorial soberana e nos investimentos em que o Estado chinês controla a partir das empresas estatais, a despeito da grande abertura ao capital estrangeiro, mas, vamos chamar, os elementos mais reprodutivos do capital industrial, que tem maior capacidade de indução ao crescimento econômico, permanece na mão do Estado. Pois muito bem, então, através dessa sua capacidade, da sua autonomia de política econômica, em meio à crise de 97, o que faz a China? Engata uma segunda e acelera os seus investimentos públicos. Faz uma política expansiva, e essa política expansiva em grande parte dela, tem a ver com a construção de uma infraestrutura voltada para interiorizar o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, para a criação de grandes parques tecnológicos. Este momento em que a Ásia entra em crise, a China faz isso. Então, o que acontecia? Porque antes desse momento, a própria China se transformava como um competidor muito grande dos países asiáticos. Por exemplo, porque a China manipulou a sua taxa de câmbio em 94, de forma a manter a competitividade em relação ao dólar, mas os demais, sob pressão americana, deixaram-se acompanhar com a valorização do dólar em relação ao iene, sobretudo a partir de 95, o que aconteceu foi que a China roubou mercados de países asiáticos. Então, de certa maneira, a China, nesse primeiro momento, afirmou-se como um país asiático que competia com os demais no mercado americano. Porém, a partir de 97, 98, o que faz a China? Os demais países desvalorizam suas taxas de câmbio e a China não.
Então, os demais países aumentaram a sua competitividade vis-à-vis a própria China. Então, o que se passou foi que a China, ao sustentar o yuan começou a se afirmar como uma moeda estável e base também para uma rápida estabilização das demais. E, ao mesmo tempo que o mercado interno chinês, ao crescer, trazia por vácuo a exportação e o crescimento dos demais. Nesse sentido, a China se transformou num polo de crescimento regional. O Japão, que vinha a uma baixíssima taxa de crescimento, retomou nos últimos anos o seu crescimento, em grande parte exportando para a China. As relações hoje, o fluxo de comércio que o Japão tem em relação à Grande China, e eu me refiro à Grande China, Taiwan, Hong Kong, Macau, é hoje maior do que o Japão tem com os Estados Unidos. Isso é um precedente histórico, porque desde da guerra que as relações fundamentais do Japão são com os Estados Unidos. O grande fluxo é com os Estados Unidos, mas agora não. Por outro lado, também a Coreia, que depois de reatar relações comerciais com a China, hoje exporta essencialmente para a China. E Taiwan, este pedaço de território de população chinesa e que continua sendo um palco de conflito geopolítico fundamental entre os Estados Unidos e a China continental. Mas o que ocorre mesmo para valer é que os capitais de Taiwan entraram tanto na China que hoje é extraordinariamente impossível você desvincular essas duas economias. Elas estão conectadas na prática. Hoje, a China está se transformando em um dos maiores polos mundiais de tecnologia de informação, computadores, notebooks, só que, em grande parte, com empresas de Taiwan e do resto do mundo, mas de Taiwan na China. Então, as empresas hoje de Taiwan exportam essencialmente da China. Portanto, as relações entre Taiwan e a China continental são de tal natureza que a tentativa, volta e meia, apresentada politicamente de autonomia de Taiwan em relação à China, do ponto de vista das relações econômicas, é cada vez mais desmoralizada em próprio Taiwan. De maneira que essa é um pouco a estratégia chinesa, que é tentar criar as redes, as conexões e os interesses econômicos de tal maneira a isolar as pressões políticas e as pressões que se estabelecem sempre a partir dos Estados Unidos, a partir de interesses políticos diretos. Desse modo, a ideia principal é que a possibilidade de preservar a autonomia da sua política econômica, eu acho que é uma lição importante que os chineses passaram para o resto do mundo, particularmente porque eles disseram que não é verdade que a assim chamada globalização imponha uma direção inevitável do qual os países têm que placidamente aderir, caso contrário serão destruídos por ataques financeiros. Na verdade, esta proposição ela é sempre verdadeira quando internamente os Estados nacionais abrem mão do controle sobre os seus fluxos financeiros e deixam construir privadamente uma ponte de interesses entre os segmentos locais e os capitais internacionais. E aí, de fato, neste momento de ruptura dos territórios monetários e de abertura financeira, a questão de preservação de autonomia nacional se torna cada vez mais complicada. Mas a China demonstrou, através dessa sua estratégia de caminhar sempre com duas pernas, de se mover numa determinada direção, mas sem abrir mão de capacidade de controlar em outros aspectos da estrutura econômica, me parece que é uma lição extraordinária.
Então, eu gostaria aqui de concluir essa aula dizendo que, de fato, as últimas décadas testemunharam um conjunto de fatos que tem como um ponto central, que é a imensa capacidade unilateral dos Estados Unidos de estabelecerem a sua política segundo os seus interesses nacionais. Mas tem uma característica que eu chamaria a atenção, é que, ao estabelecer esses interesses nacionais, de certa maneira, é uma conjunção de interesses estratégicos do Estado americano com os interesses privados. Essa possibilidade de junção dos interesses das grandes firmas americanas com os interesses estratégicos da nação americana em relação ao resto do mundo é que é uma peculiaridade que realmente os Estados Unidos exercem quase que isoladamente nesse aspecto. Nesse sentido, a afirmação do dólar na economia mundial é a afirmação da conjunção desses interesses. E os demais estados nacionais aderem parcialmente, quebram os seus mecanismos de controle, de certa maneira, tentam buscar um caminho de convivência a uma ordem sem disputar essa ordem, e, de certa maneira, tendem até a espalhar para países sob sua influência de certos custos dessa posição de não enfrentamento a uma política unilateralmente construída pelos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, o caso da China chama atenção para as possibilidades de caminhos alternativos, pelo fato de que não existe uma relação, digamos, direcional, de uma avenida única, mas há enormes brechas e possibilidades que os Estados nacionais, se quiserem exercer, podem vir a exercer. Então, eu ficaria nessa aula dessa maneira. Obrigado.